dei um parecer contrário a esta matéria, mesmo eu já tendo sido patrão de CTG, coordenador de cavalgadas, narrador oficial de rodeios do MTG de Santa Catarina, e lacei muitos anos também. Não era um bom laçador, mas corri atrás, como a gente fala, né? Mas, porém, para a proposta tramitar, faltam assinaturas necessárias para que ela possa tramitar aqui na casa. Então, justamente por esse motivo que eu voto pela inadmissibilidade da continuidade da matéria. PEC 007/2023, de autoria do deputado Zé Caramori, que altera o inciso 6º, parágrafo 1 do artigo 173 da Constituição do Estado de Santa Catarina, para estender a concessão de apoio administrativo e técnico-financeiro do Estado ao movimento tradicionalista gaúcho do Estado de Santa Catarina. Para ser do Fabiano da Luz, de forma muito técnica, pela inadmissibilidade da matéria, eu coloco em discussão. Com a palavra, deputado Napoleão Bernardes. Senhor presidente, caros colegas, querida colega deputada Ana, todos aqueles que nos acompanham, o próprio relator, dada a sua vasta experiência nesse campo e nesse tema, nos demonstra que, no mérito, a matéria tem pertinência. Então, se o colegiado permitir, eu pediria vistas a essa matéria, tendo em vista que o deputado Zé Caramori volta a assumir um período na Assembleia Legislativa durante o mês de setembro, ocasião pela qual ele poderá suprir essa questão de formalidade, coletando novas assinaturas e permitir esse ajuste técnico. Então, se o colegiado autorizar, eu pediria vistas para que o próprio deputado Zé, no retorno aí ao exercício do mandato durante o mês de setembro, possa coletar as assinaturas remanescentes. Vista concedida ao deputado Napoleão Bernardes. O relatório vota ao projeto de lei 147/2023, de autoria do deputado repórter Sérgio Guimarães. Projeto sinaliza para a importância da regulamentação do associativismo no intuito de garantir maior segurança aos associados e também associações. As associações de socorro mútuo do Estado obedecerão ao disposto da lei, no qual se refere às normas de proteção aos consumidores a eles filiados. Como o autor da matéria é colega aqui desta comissão, eu retiro de pauta para pautar quando ele estiver presente, presidente. De acordo. Também eu tenho um requerimento de diligência ao projeto de lei 244/2024, que é diligência ao projeto de lei que declara de utilidade pública estadual a Associação de Moradores do Bairro Triângulo, com sede no município de Lages. Diligência para que o autor do projeto possa encaminhar o relatório das atividades da entidade e os documentos faltantes para que ela possa tramitar nessa casa. Projeto de lei ao autor. 244/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que declara de utilidade pública a Associação Moradores do Bairro Triângulo, AMBT, de Lages. Relatório e voto do deputado Fabiano da Luz pedir diligência ao autor, o qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o pedido de diligência ao PL 244/2027. Agradecer os excelentes votos do deputado Fabiano da Luz. Agora volto a palavra à deputada Ana Campagnolo para relatar seus projetos. Com licença aí, Guto. Bom dia, senhor presidente. Bom dia, senhores deputados. Eu tenho só dois projetos sob minha responsabilidade e, para os dois, nós vamos apresentar um pedido de diligenciamento. O primeiro, projeto 61 de 2024, de autoria do deputado Fabiano da Luz, declara de utilidade pública estadual o Instituto Cocriares. Qual que é a questão com este projeto, deputado? A declaração de funcionamento que foi apresentada para este projeto de concessão de utilidade pública não atende à exigência legal porque ela deve ser firmada, assinada pelo presidente da entidade e veio autografada por agentes públicos estabelecidos no município. Então, é apenas essa correção que precisa ser feita. Então, senhor presidente, é um requerimento de diligência interna ao projeto 61 de 2024. PL 061/2024, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que declara utilidade pública estadual ao Instituto Cocriares, ICCS. Relatoria, deputada Ana Campagnolo apresentou pedido de diligência ao próprio autor, o que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os deputados que aprovam pedido de diligência permaneçam como se encontra. Está aprovado.
Temos também um projeto de autoria do deputado Ivan Nats, que revoga o inciso 6º do artigo 4º da Lei 16.292 de 2013 e institui o Programa de Apoio Social PAS e estabelece outras providências. É o projeto de Lei 109 de 2024, senhor presidente. Para esse projeto, nós requeremos diligência à Casa Civil, Procuradoria-Geral do Estado, Secretaria do Estado da Assistência Social, Mulher e Família, para que nos encaminhem as suas considerações ao projeto 109 de 2024. Projeto de Lei 109/2024, de autoria do deputado Ivan Nats, que revoga o inciso 6º do artigo 4º da Lei 16.292 de 2013, que institui o Programa de Apoio Social PAS e estabelece outras providências. A relatoria, deputada Ana Campanhola, apresentou diversos pedidos de diligência, qual colocou em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado. Agradecer a deputada Ana e passo a palavra agora para o deputado lagiano Márcios Machado. Obrigado, presidente. Cumprimento Vossa Excelência, os nobres colegas, deputada Ana Campanhola, público que nos assiste aqui. Estou com um voto vista, presidente, do projeto de lei 189 de 2023. De autoria do deputado Fabiano da Luz. Não tem problema. Presidente, voto vista ao projeto 189 de 2023. Quem que é o relator? Vossa Excelência? Pois bem. Eu estou com voto vista, então, nobres colegas, ao projeto de lei de autoria do deputado Fabiano da Luz, que busca ampliar de 10% para 30% a vinculação da receita proveniente do IPVA, a manutenção e conservação da malha viária estadual. O projeto é meritório, mas existe vedação no disposto do artigo 167 da Constituição Federal, inciso 4. A vinculação da receita de impostos são vedados a vinculação da receita de impostos a órgãos, fundos ou despesas. Então, o que acontece? Esse projeto ele foi encaminhado também em diligência para a Fazenda, que constatou do mesmo modo que ele não merece prosperar, haja vista que não pode vincular qualquer tipo de imposto a uma destinação. Então, eu peço aos nobres colegas que a gente rejeite o parecer do nobre deputado Camilo Martins e a gente possa ter esse voto vista aprovado. Devolução de vistas ao projeto de lei 189/2023, de autoria do deputado Fabiano da Luz, que altera a lei 17.378 de 2017, que acresceu o parágrafo 3º ao artigo 11 da Lei 7.543 de 1988, que institui o imposto à propriedade de veículos automotores, IPVA e da outras providências. O voto precedente é do deputado Camilo Martins pela admissibilidade da matéria. As minhas considerações no voto, deputado Márcios, é que já existe um projeto que foi aprovado por essa casa nesse sentido, hoje é lei no estado de Santa Catarina, e o deputado Fabiano da Luz está passando esse valor de 10% para 30%. O meu voto foi baseado já num precedente da Casa, da Assembleia Legislativa, mas respeito também teu posicionamento. Então, vamos fazer o seguinte, coloco o voto precedente deste deputado que vos fala, sendo rejeitado, vale o voto do deputado Márcio Machado. Ao inverso, vale o voto precedente. Então, eu coloco em discussão... Presidente. Pois não. Só para ressaltar aos nobres colegas que, uma vez que houve um erro material, não há o porquê nós continuarmos com o erro material. Então, não há possibilidade de vincular impostos. Agora, aconteceu, passou e não teve uma ADIM pelo Ministério Público, não teve nenhuma manifestação em relação ao Poder Executivo por qualquer acordo tratado. Agora, nós não podemos estar vinculando uma coisa que é inconstitucional. Então, a gente vai começar a aprovar leis inconstitucionais porque deu um precedente. Não, inconstitucionalidade é inconstitucionalidade. Então, agora a gente vai começar a tratar de matéria que não está na nossa alçada. Então, eu só peço que a gente derrube o voto do nobre deputado para que a gente possa estabelecer a ordem democrática e jurídica aqui desse processo. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação o voto precedente, que é pela admissibilidade da matéria. Sendo mantido, automaticamente fica rejeitado o voto do Márcio, o inverso, da mesma forma. Senhor presidente, registrar meu voto em apoio ao Márcio, meu colega de partido, sintonia ideológica profundíssima entre eu e o Márcio. Continue os votos. Em discussão, em votação, os deputados que aprovam o voto precedente permaneçam como se encontra. Está aprovado com 2 votos contrários. Calma. Não deixou nem molhar o bico.
automaticamente fica rejeitado o voto vista do deputado Márcio Machado. Pois bem, dando continuidade, então, relatoria e voto ao projeto de lei complementar número 29 de 2023, da lavra do deputado Zé Caramori, altera a lei complementar 587 para atualizar a idade limite de ingresso nas carreiras militares. O que acontece, presidente? Esse projeto de lei complementar eu já ingressei na legislatura passada e há uma inconstitucionalidade por vício de origem. Nós não podemos legislar no que tange essa matéria, tem que vir do Poder Executivo. Então, ante o exposto, também por congruência a questão da defesa de aumento da idade de 28 anos para 35 anos, de 30 para 35 anos, 30 para 33 anos, eu vou votar pela admissibilidade, haja vista que eu entendo também que existe uma inconstitucionalidade nesse projeto. Mas por eu ser o autor de um projeto igual numa legislatura passada, eu vou dar para tramitação. Mas passou pela CCJ na legislatura passada e caiu na Finanças. Tá bom. Projeto de Lei Complementar 029/2023, de autoria do deputado Zé Caramori, que altera a Lei Complementar 587/2023 para alterar a idade limite para o ingresso nas carreiras militares. Sob a relatoria do deputado Márcio Machado, pela admissibilidade da matéria, qual eu coloco em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de trabalhar para construir um voto contrário nas próximas sessões. Eu gostaria de apenas pontuar para os senhores, eu nunca vi uma enxurrada de tanta diligência contrária que nem nesse projeto aqui. Tá? A PGE alegou inconstitucionalidade porque a matéria é de iniciativa privativa do governador, o comandante-geral manifestou contrário, o tenente-coronel que respondeu uma diligência também se manifestou contrário, tenente-coronel da PM também tenente-coronel comandante-geral da Polícia Militar também se manifestou contrário ao projeto. Então, como parece que ninguém está interessado no projeto e, além de tudo, é inconstitucional, a gente vai construir um voto divergente ao do colega Márcio. Vistas concedidas. Agradecer ao deputado Márcio. Passa a palavra para o deputado... Eu tenho ainda mais um projeto. Desculpa, porque tu pulou um. Desculpa, tem razão. Então, voto de vista ao projeto 426. Isenção do pagamento da tarifa de transporte público estadual para candidatos do Exame Nacional de Ensino Médio em dias de realização de prova. Quem que é o relator dessa matéria? Fabiano também? Só o voto contrário, presidente. Ante o exposto que a consultoria jurídica vinculada à PGE fez um estudo que dispõe sobre a gratuidade do serviço público, deve prever mecanismo de recompensação do equilíbrio econômico e que não há no projeto nenhum tipo de compensação. Então, ante o exposto, o meu voto é um voto vista pela inadmissibilidade do projeto. Devolução de vista ao PL 426/2023, de autoria da deputada professora Vanessa Daus, que concede isenção do pagamento de tarifa no transporte público estadual para os candidatos do Exame Nacional do Ensino Médio, ENEM, nos dias de realização de prova. Voto precedente é pela admissibilidade da matéria do deputado Fabiano da Luz. Agora, o voto vistas do deputado Márcio Machado é pela inadmissibilidade da matéria. Então, vamos colocar em discussão o voto precedente. Caso seja aprovado, fica rejeitado automaticamente do voto vista e contrário da mesma forma. Então, coloco em discussão o voto do deputado Fabiano da Luz. Com a palavra, o relator Fabiano. Apenas respondendo à interrogação do deputado Márcio Machado, é justamente uma forma de criar um incentivo para que as pessoas se mantenham na educação, para que as pessoas que sonham com uma faculdade, com um ensino superior, com uma qualificação, tenham de nós catarinenses um incentivo que é dizer, olha, que não seja por falta de R$5 para pagar o ônibus que você vai deixar de fazer o Enem. É uma forma justamente de nós dar todo o apoio, assim como tem a universidade gratuita, que é um programa do governo do estado que paga a faculdade ou parte da faculdade de alguns alunos. É um projeto muito simples e barato, é dizer para os estudantes que naquele dia que ele tem o Enem, não haverá desculpas de não ir, que até o ônibus está disponível para ele ir numa escola e fazer a sua prova. Então, é assim que a gente constrói uma educação mais forte, quando tudo
que a gente possa fazer se faz para que se permita não só o estudante rico, mas o estudante pobre ou qualquer um que tenha acesso à educação que possa fazer o Enem. Com certeza não vai falir o Estado e nenhuma empresa e nenhuma estrutura que naquele dia os estudantes possam fazer a sua prova sem pagar o ônibus. Continue a discussão. Com a palavra a deputada Ana Campagnolo, depois o deputado Zílio, depois Márcio Machado. Senhor presidente, apenas pontuando que o deputado Fabiano até mencionou faculdade gratuita, que foi um projeto que gerou muita discussão sobre de onde vem o recurso, né? Inclusive, dentro da Assembleia, nós discutimos muito tempo sobre isso. Quanto a este projeto de isenção do transporte, do pagamento de transporte público nos 2 dias do Enem, o senhor tem que considerar, primeiro, de matéria prática, que todos os adolescentes vão no sábado e no domingo entrar nesse ônibus, porque todo mundo faz o Enem no mesmo sábado e no mesmo domingo. A empresa poderia simplesmente, então, não colocar ônibus nesse dia, se não quiser arcar com esse ônus. Mas a questão não é essa. O Estado de Santa Catarina não possui os instrumentos legais para subsidiar essas tarifas ou a gratuidade apenas com a aprovação deste projeto de lei. Além disso, se trata também de matéria relativa à organização da administração pública, o que não poderia ser originado do Legislativo e precisaria ser exclusivamente do Poder Executivo. Também não há previsão neste projeto sobre recursos necessários para assegurar o equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão nesse serviço público de transporte e, para aprovação desse PL, seria necessário que houvessem e que fossem resolvidos esses problemas econômicos que são gerados com a gratuidade do projeto, o que não está estabelecido na letra desse PL. Então, eu gostaria de endossar o parecer do deputado Márcio e acompanhá-lo pela rejeição da proposta da deputada Vanessa. Deputado Thiago Zílio. Eu acho que a deputada Ana já frisou bem. Eu acho que a iniciativa privada está sobrecarregada. Sempre a lei joga nos ombros da iniciativa privada. Mas a propositura da Vossa Excelência é importante. Aqui diz que outros estados já possuem a previsão. Então, acho que deveríamos olhar melhor a questão e ver de que maneira que será cobrado ou quem arcará com as despesas, né? Então, por isso, também vou acompanhar o voto do deputado Márcio. Só para ressaltar, presidente, o projeto de lei ele é meritório. Nós queremos o acesso, só que nós precisamos trazer mecanismos que subsidiem o poder privado também, porque daqui a um pouco a gente vai começar a fazer graça com o chapéu dos outros e aí não existe almoço free, né? Alguém paga. Não existe gratuidade, alguém paga e aumenta isso. Então, e já é jurisprudência consolidada no STF que nós estamos invadindo uma competência que a gente não está trazendo a fonte de recursos para poder subsidiar esse projeto. Então, por isso, eu peço a vênia dos nossos colegas para que a gente possa... E aí a deputada ou o deputado Fabiano pode construir com o governador alguma forma para que possa contribuir. Mas, através de um projeto, daí a gente pode criar uma celeuma complicada, entrar num caminho que é sinuoso. Obrigado. Continue em discussão. Deputado Napoleão Bernardes. Dentro dos argumentos expostos pelos colegas, é óbvio que, do ponto de vista de mérito, todos concordam com a tese, mas tarifa pública, nesses casos de concessão, não tem muita mágica e não tem muito segredo. É o custo efetivo do serviço prestado, dividido pelos usuários pagantes, menos usuários pagantes, a conta acaba ficando mais cara para alguém. Mas, obviamente, do ponto de vista de mérito, a toda aderência a essa matéria, tanto eventualmente sugestão seria a conversão dessa matéria em indicação ao próprio governo, e aí, desse modo, como política de Estado, fica suprida a questão do vício de iniciativa, dessa iniciativa meritória da deputada Vanessa. Senhor presidente, só para título de informação, na Coreia do Sul, no dia da prova do Enem que eles têm, o país inteiro, a população, eles têm o costume de não pegar o ônibus, de não ir na estrada, para não atrasar nenhum estudante, pela valorização que eles dão na questão do ensino e na questão da prova. Então, por isso que eu acho que o projeto é importante, mas acho que temos que nos preparar também para isso. Então, vamos agora à questão da votação. Tem a sugestão do deputado Napoleão Bernardes que transformar em indicação. Eu consulto aqui os nobres deputados, porque daí nem votaremos e transforma o projeto numa indicação. Não sei se pode. Eu não sei, Vamos votar? Então, vamos à votação. Eu faço a votação do voto precedente, que deputado Fabiano da Luz, que é pela admissibilidade. Nós temos já, senhor presidente, 3 votos contrários, que é o deputado Thiago Zílio, Márcio e Ana. Voto do deputado Napoleão também pela rejeição. Então, o meu posicionamento também
queria fazer até um comentário, mas o meu posicionamento também é pela rejeição, desde que transforme, após rejeitado, em indicação para fazer com que o projeto venha do Executivo e aí sim nós possamos oportunizar isso aos nossos catarinenses. O voto precedente, o deputado Fabiano da Luz, está rejeitado. O voto do Vistas, deputado Márcio, está aprovado e está aprovado também transformar em indicação. Todos de acordo? Então, a votação fica conforme falei anteriormente. Agradeço, deputado Napoleão Márcio Machado, e passo a palavra agora para o deputado Napoleão Bernardes para relatar seus projetos. Bom dia, presidente, deputado Camilo, queridos colegas deputados, Márcios, deputado Zilli, deputado Volney, deputado Fabiano. Bom dia, nossa deputada Ana, todos aqueles que nos acompanham aqui em plenário. Eu trago, em primeiro lugar, um parecer à mensagem de veto número 496/2024. É um veto parcial ao projeto de lei 55/2021, de autoria do eminente deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. Passa um relatório. Cuide-se de mensagem de um veto parcial ao projeto de lei, que, por sua vez, dedica-se a instituir normas relativas à instalação dos recifes artificiais. Conforme depreende-se a matéria em análise, o veto deste projeto de lei recaiu em duas frações da proposta, em dois aspectos da proposta. Então, uma parte do veto se deveu ao parágrafo 1º do artigo 3º, onde a intenção do legislador foi possibilitar um licenciamento de instalação dos recifes de forma simplificada, quando se tratar de processos dedicados à conservação, manejo e pesquisa. Nesse aspecto específico, a PGE e o IMA recomendaram veto alegando o seguinte: atualmente, o processo de licenciamento por meio de procedimento simplificado consiste na emissão de autorização ambiental. Todavia, a autorização ambiental não exige a apresentação de estudos ambientais e não prevê avaliação de impactos ambientais, tornando-se incompatível com o licenciamento de recifes artificiais por esta autorização. E aí, o veto também recai sobre um segundo dispositivo. O veto é parcial, e ele recai também sobre um segundo dispositivo, o parágrafo 3º do artigo 4º, que previu a possibilidade de um chamado licenciamento tácito nas hipóteses em que não haja manifestação do órgão responsável após 180 dias do protocolo de licenciamento. A recomendação do veto nesse segundo trecho, nessa segunda etapa, no que tange ao mérito, toma por base a ausência da correta análise por parte do órgão ambiental, e isso poderá causar perturbação à biota aquática no regime hidrodinâmico e no balanço dos sedimentos. Então esse é o relatório. Passo ao voto. De acordo com o regimento interno dessa Casa, em seu artigo 305, parágrafo 1º, combinado com os artigos 72, 2 e 210, 4, a Comissão de Constituição e Justiça deve exarar parecer quanto à admissibilidade de tramitação de mensagem de veto e, no mérito, pela manutenção ou rejeição dos vetos apostos pelo governador do Estado às propostas aprovadas por esse Parlamento. Inicialmente, então, no que concerne à admissibilidade, eu constato cumpridos os requisitos constitucionais formais atinentes à espécie, conforme a previsão do parágrafo 1º do artigo 54 da Constituição do Estado, razão pela qual entendo que o veto parcial merece ser admitido. Sobre os demais aspectos legais, eu submeto um entendimento diverso daqueles que fundamentaram o veto, especificamente na questão dedicada à simplificação do licenciamento para a instalação de recifes nos casos em que sejam dedicados à conversão, manejo e pesquisa. Isso porque em nenhum momento foi detectado que a intenção da proposta vetada contém a determinação para que a simplificação do licenciamento seja aplicado pela autorização ambiental, instrumento que foi citado pelos próprios órgãos do Poder Executivo como inapto para o feito. Nesse sentido, salvo o melhor juízo, eu entendo que o Poder Executivo não apenas goza da prerrogativa, mas também do dever de instituir, a seu tempo, o processo simplificado específico e aplicável ao tema deste projeto de lei, ainda que submetido por análises ambientais. Outro sim, eu corroboro com os fundamentos jurídicos dedicados ao veto aposto ao dispositivo naquilo que trata sobre a dispensa de licenciamento, aquele licenciamento tácito, diante da ausência de parecer por órgão competente 180 dias após o seu respectivo protocolo. Então, neste aspecto do veto, o nosso entendimento tem fundamento na expressiva e consolidada jurisprudência, resultante dos mais diversos acórdãos e decisões, no sentido de que a morosidade da análise processual por si só não pode resultar na criação automática de um direito, tal como se presume da análise do dispositivo em questão. Então, em atenção aos artigos 72, 146, 150 e 305 do regimento interno da ALESC, eu voto pela admissibilidade da mensagem de veto a esse projeto de lei 55/2021
E no mérito, o meu voto é pela manutenção parcial do veto, acatando o veto em relação ao parágrafo 3º do artigo 4º, aquele que fala da licença tácita, em função do vencimento do prazo para análise, e pela rejeição do veto no que compreende ao parágrafo 1º do artigo 3º, que é aquela questão da licença simplificada. Então esse é o voto, senhor presidente, pela manutenção parcial do veto. Mensagem de veto 496/2024, de autoria do Governo do Estado, que dispõe sobre veto parcial ao projeto de lei 055/2021, de autoria do deputado Ivan Nats, que dispõe sobre a instalação de recifes artificiais na costa litorânea catarinense. Sobre a relatoria, o deputado Napoleão Bernardes apresentou um voto pela admissibilidade da mensagem de veto e manutenção parcial, ou seja, ele mantém o parágrafo 3º do artigo 4º e rejeita o parágrafo 1º do artigo 3º. É isso, né? Eu coloco em discussão. Vista em gabinete. Vistas concedida à deputada Ana Campagnolo. Senhor presidente, em relação ao projeto de lei 198/2024, um projeto de lei da deputada Paulinha, que institui o Sistema Estadual de Prevenção, Informação e Monitoramento de Desastres Naturais. Neste projeto, eu requeiro diligência à Secretaria de Estado da Proteção e Defesa Civil e à Procuradoria-Geral do Estado para que se manifestem sobre a eficácia da norma pretendida, bem como outras considerações que entenderem pertinentes. Projeto de lei 198/2024, de autoria da deputada Paulinha, que institui o Sistema Estadual de Prevenção, Informações e Monitoramento de Desastres Naturais e da outras providências. Sobre a relatoria, o deputado Napoleão Bernardes apresentou pedidos de diligências, o qual eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação. Os deputados que aprovam o pedido de diligência permaneçam como se encontra. Está aprovado. Senhor presidente, por fim, eu solicito a retirada de pauta do projeto de lei 112/2024 a pedido do próprio autor, o eminente deputado Gessé Lopes. De acordo. Agradeço ao deputado Napoleão e passo a palavra ao deputado Thiago Zilli. Muito obrigado, senhor presidente. Cumprimentar todos os colegas, pessoas que nos acompanham, a imprensa, as pessoas da casa e também da TV UOL. Eu tenho 3 projetos de lei para relatar. O primeiro é o projeto de lei 0423/2021, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde no estado de Santa Catarina e adota outras providências. Esse projeto já veio no ano de 2021, já passou aqui na CCJ, foi aprovado, depois teve alteração, indicação também, do deputado Lucas Neves e também do deputado Matheus Cadurim. Então, agora a gente vai votar o deputado Matheus Cadurim, que ele pede que seja feito campanhas de conscientização sobre o projeto verde. Então, brevemente, o relatório cuida-se desse projeto de lei de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde. Na justificação, o autor destaca que a tecnologia do hidrogênio verde tem despertado interesse em muitos lugares do mundo, como alvo desejado desenvolvimento do setor de energia elétrica, em especial como fonte alternativa. A matéria foi lida no expediente da sessão no dia 11 de novembro de 2021, posteriormente distribuída pela Comissão de Constituição e Justiça, que colheu manifestações da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável e do Instituto do Meio Ambiente de Santa Catarina, bem como também da Celesc. Todos apresentaram manifestações favoráveis à aprovação da proposição, sendo que a Diretoria da Biodiversidade e Clima da Secretaria Executiva do Meio Ambiente, a SEMA, propôs 2 alterações no texto original do sentido. Nesse sentido, o relator, deputado Valdir Cobalcini, acrescentou uma emenda aditiva e uma emenda modificativa. Esse é o breve relatório. Também fui pesquisar na questão do hidrogênio verde, que é produzido por meio da eletrólise da água, usando a eletricidade renovável, como a gerada por fontes solares ou eólicas. Isso significa que a produção de hidrogênio verde não emite dióxido de carbono ou outros poluentes atmosféricos. Então, um breve relatório, em relação aos aspectos jurídicos, temáticos, já foi tudo aprovado nesta casa. Ante o exposto, voto no âmbito dessa comissão, senhor presidente, pela admissibilidade do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 423/2021. Projeto de lei 423 de 2021, de autoria do deputado Sargento Lima, que dispõe sobre a política estadual do hidrogênio verde no estado de Santa Catarina e adota as outras providências. Sob a relatoria do deputado Thiago Zilli, a apresentação de uma emenda
A aditiva apresentada pelo deputado Matheus Cadorim, aprovado no âmbito da Comissão de Economia, Ciência, Tecnologia e Inovação, e retorna aqui para a análise da referida emenda, o qual o deputado Thiago Zilli apresentou voto pela admissibilidade da mesma, que eu coloco em discussão. Só para acrescentar, a emenda do deputado Matheus Cadorim foi acrescentado o inciso 6º, que diz: realização de campanhas educativas e informativas para conscientizar a população sobre os benefícios do hidrogênio verde, na redução das emissões de gases do efeito estufa e na transição para uma matriz energética mais limpa e sustentável. Então, a matéria já passou aqui na casa, agora é só para campanha educativa. Que eu coloco em discussão, não havendo mais quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovado o relatório e voto junto à emenda apresentada na Comissão de Economia pelo deputado Matheus Cadorim. Está aprovado junto à CCJ. Obrigado, senhor presidente. O segundo projeto de lei é o PL 0146/2024, de autoria da deputada Paulinha, que altera a Lei 17.292, de 19 de outubro de 2017, que consolida a legislação que dispõe sobre o direito das pessoas com deficiência. Um breve relatório, né, que cuida-se do projeto de lei, da justificação verifica que a proposição objetiva e a concessão do status da pessoa portadora de deficiência àqueles cidadãos acometidos pela fibromialgia. O voto, né, nós fomos verificar, senhor presidente, foi verificado que recentemente esse parlamento aprovou e que o governador sancionou a lei estadual número 18.928/2024, que equipara a pessoa diagnosticada com fibromialgia à pessoa com deficiência e possibilita ao Poder Executivo a criação da Carteira Estadual de Identificação da Pessoa com Fibromialgia, alterando o mesmo artigo 5º da Lei 17.292 de 2017, cuja alteração também se propôs no projeto em discussão com o mesmo escopo. Assim, diante da identidade e da finalidade da proposição em análise, com a norma que entrou em vigência em junho de 2024, verifica-se, na forma do artigo 2351 do Regimento Interno dessa Casa, a prejudicialidade, devendo ser determinado o arquivamento desse projeto de lei em análise. Antes do exposto, voto no âmbito dessa comissão pela rejeição do prosseguimento da tramitação processual do projeto de lei 146/2024, por já existir um projeto de lei que foi aprovado nesse ano do deputado Maurício Peixa. Projeto de lei 146/2024, de autoria da deputada Paulinha, que altera a lei 17.292, que dispõe sobre os direitos das pessoas com deficiência. Projeto sob a relatoria do deputado Thiago Zilli apresentou um voto pela rejeição do referido projeto e sobre o argumento que já existe uma legislação que foi aprovada junto a esta casa ainda este ano. Senhor presidente, se vocês me permitem, eu tenho um projeto de extra-pauta. Né, Deixa eu só terminar a votação aqui, que eu coloco em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os deputados que aprovam o pedido de rejeição permaneçam como se encontra. Está rejeitado o PL 146/2024 nos termos apresentados pelo relator. Agora, continua com a palavra o deputado Thiago Zilli. O deputado Volney se manifestou. Muito obrigado. É um projeto de lei que altera o anexo único da Lei 18.278 de 2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para o fim de declarar de utilidade pública estadual o Grêmio Recreativo e Cultural da Escola de Samba Jardim dos Palmares. Fica declarado de utilidade pública estadual o Grêmio Recreativo e Cultural. O anexo único da Lei 18.278 de 20 de dezembro de 2021 passa a vigorar com alteração constante. Né? Esse é o projeto de lei. Até pedi extra pauta, agradeço aos colegas, porque nós pedimos a juntada de documentos e eles prontamente fizeram. Então, meu voto é pela admissibilidade do projeto de lei que altera a Lei 18.278. Projeto de lei 157/2024, de autoria da deputada Luciane Carminati, que declara utilidade pública o Grêmio Recreativo Cultural Escola de Samba Jardim das Palmeiras. Voto vem pela aprovação da matéria, que eu coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Está aprovado junto à CCJ a título extra pauta, PL 157/2024.
Agradeço, deputado Tiago Zilli, e passo a palavra para o deputado Volney Weber. Muito bem, bom dia, senhor presidente. Quero saudar aqui meus colegas deputados, também a deputada Ana Campagnolo. Tenho aqui para o dia de hoje o projeto de lei de número 0059/2024. Trata-se de projeto de lei de autoria do deputado delegado Egídio, que dispõe sobre o cadastramento de animais por meio de identificação eletrônica por microchip no estado de Santa Catarina. Para a instrução da matéria, eu requeiro aqui diligência à Casa Civil para que traga aos autos as manifestações da Procuradoria-Geral do Estado, da Secretaria do Estado da Saúde, por meio da Diretoria da Vigilância Epidemiológica e Gerência de Zoonoses, e requeiro ainda diligência à Federação Catarinense de Municípios, FECAM, e Conselho Regional de Medicina Veterinária de Santa Catarina. Por que a FECAM? Pelo fato disso aqui gerar, despesas diretamente ou afetar nas decisões dos próprios municípios. Então, cabe aqui o entendimento quanto à FECAM da continuidade desse projeto ou não, se temos o apoio ou não, e se são contrários. Enfim, então é isso, é diligência a essas entidades aqui relatadas. Projeto de lei 059/2024, de autoria do deputado delegado Egídio, que dispõe sobre o cadastramento de animais dos médicos por meio de identificação eletrônica por microchip no estado de Santa Catarina. Sob a reitoria do deputado Volney Weber, apresentou diversos pedidos de diligência, o qual coloco em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Os deputados que aprovam os pedidos de diligência permaneçam como se encontram. Está aprovado. Tenho dando continuidade o projeto de lei de número 103/2024, o qual eu retiro de pauta a pedido da autora, deputada Ana Campagnolo. Está retirado de pauta. Agradeço, deputado Volney Weber, e passa o... Deputado, presidente, ainda tenho aqui, a pedido do deputado repórter Sérgio Guimarães, alguns projetos para relatar, se me permitires. Em primeiro lugar, ele falou que está chovendo muito no estado de Santa Catarina, Fabiano da Luz, e ele é verdadeiro quanto a isso. Muito bem. Arma o guarda-chuva. Senhor presidente, tenho aqui alguns projetos, todos de declaração de entidade pública, e também um que há pedido também para colocar em extra pauta, que vem na mesma linha de declaração de entidade pública, o qual eu solicito permissão para esse extra pauta para agregar aos demais. De acordo? Então, vamos lá. Relatório e voto ao projeto de lei de número 161/2024, que declara de utilidade pública o Instituto Chaves de Urubici e altera o anexo único da lei de número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concedem o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. O autor é o deputado Maurício Peixe, o relator, deputado Sérgio Guimarães. Antes de colocar em discussão, senhor presidente, em bloco, então, eu tenho o projeto de lei também 175/2024, que declara de utilidade pública Instituto Vinícius Lan. Do município de Blumenau, Instituto IAN, do município de Blumenau, e altera o anexo único da lei de número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. O autor é deputado delegado Egídio Ferrari, relator deputado Sérgio Guimarães. Relatório e voto ao projeto de lei 226/2024, que declara de utilidade pública a Associação Irmãos Danf, Animais de Assistência e Terapia, ACIDANF, com sede no município de Florianópolis, Santa Catarina, e altera o anexo único da lei de número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Autor, deputado Mário Mota. E o extra pauta, então, que declara de utilidade pública, projeto de lei de número 13/2024, que declara de utilidade pública a ONG Juntos Somos Mais Fortes, de Florianópolis,
e altera o anexo único da Lei de número 18.278/2021, que consolida os atos normativos que concede o título de utilidade pública estadual no âmbito do Estado de Santa Catarina, para fazer constar nele o nome de tal entidade. Este é o autor, deputado Sérgio Mota. Seriam esses, senhor presidente, todos os PLs cumprem os requisitos, razão pela qual o deputado Serginho vota aqui pela admissibilidade. Agradeço ao deputado Volney, que fez os votos do deputado Sérgio Guimarães, e eu peço licença também para fazer a colocação de votação em bloco, junto o PL 161/2024, PL 175/2024, PL 226/2024 e o Extra Pauta 013/2024. Ambos os projetos declaração de utilidade pública e todos eles vieram com voto pela admissibilidade e aprovação da matéria, o qual eu coloco em discussão em bloco. Não havendo quem queira discutir, eu coloco em votação em bloco de ambos os projetos. Os deputados que aprovam permanecem como se encontra. Está aprovado ambos os projetos junto à CCJ. Eu vou ter que retirar meus projetos em pautas, uma vez que a sessão vai iniciar agora por questão regimental, mas eu quero aqui também tratar uma matéria com os deputados, que é a questão dos projetos que estão chegando do governo, projetos de diversas naturezas, e tem o projeto aqueles de matéria tributária, que mais uma vez não está sendo distribuído para a Comissão de Constituição e Justiça. E há um grande prejuízo à nossa comissão, porque daqui a pouco nós vamos ficar aqui votando somente utilidade pública em nome de avenida. Então, nós já fizemos um documento junto à presidência, não foi respondido. Eu acho que nós temos que pedir os membros da CCJ uma reunião com o presidente, deputado Mauro de Nadal, para que a gente alinhe, porque, no meu entendimento, foi feita uma mudança, sim, no regimento desta casa, dizendo quais os projetos são de competência exclusiva da Finanças. No entanto, no regimento ele fala que todos os projetos devem tramitar pela Comissão de Constituição e Justiça. Eles tinham que ter feito, vírgula, com exceção os de competência exclusiva. Assim não fizeram, no meu entendimento, tinha que passar por essa casa. Então, vamos pedir uma audiência com o deputado Mauro para que a gente possa conversar e não precisar haver uma discussão em outros níveis, mas eu acho que a gente pode, dessa forma, reforçar a Comissão de Constituição e Justiça. Então, agradeço os pares, está encerrado a presente sessão, reunião marcando a próxima para dia e hora regimental. Está encerrado os trabalhos.